Graças a Pai, meus irmãos. Abramos o livro no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 42. Já está no telão aí também, né? Diz assim: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou à cidade samaritana, chamada Sicá, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou, por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma.
Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra, Senhor, pela porção lida, Pai. Te agradecemos, ó Deus, porque não é por nossa capacidade, não é pelo nosso intelecto que nós entendemos e compreendemos a tua palavra, mas é o Senhor que nos capacita, que nos ilumina a entender, Pai, e a vivê-la, Pai. Ó Deus, que nós possamos guardá-la verdadeiramente em nossos corações, sabendo, Senhor, que o Senhor é o Salvador do mundo. Nós te louvamos e te pedimos pela vida do reverendo Cláudio, que vai expor a tua palavra, que o Senhor possa usá-lo, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo o ilumine, Pai, e que nós venhamos sair daqui alimentados e edificados na tua palavra. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Fugiram. Meus irmãos, vamos pensar nesse texto aqui. Você pode estar pensando: por que pastor calado olhando para vocês? Enquanto eu estava olhando para vocês, estava acompanhando em oração, para que não veja nenhum de vocês pelo PIB, pela renda e pelo serviço. Mas como Jesus Cristo sempre olhava todas as pessoas, as multidões, ele olhava com compaixão. Meus queridos, tinha uma pessoa aqui na cidade de Guarabira, ela toda vez que me vê pede um donativo, alguma coisa. E eu suplico a Deus para que eu não a condene por alguma coisa ou a julgue por alguma coisa, mas olhar como Jesus Cristo olha cada pessoa. E para minha surpresa,
ela se despede de mim quando eu dou algum donativo. Deus te abençoe. Meus queridos, nós vamos falar hoje desta salvação sem distinção. Neste capítulo, uma leitura longa, mas vamos pensar em lições para este texto que nos traz tantas lições. Cristo oferece a salvação a todos, amados, sem distinção de raça, de gênero, de estado social e até do seu passado. Quando eu vejo um bêbado ou uma pessoa viciada em drogas, trabalhei muito o evangelismo através de futebol com até pessoas que eram viciadas em maconha e outras drogas. Eu suplicava a Deus que realmente aquela compaixão que Jesus Cristo requer de nós, e como Ele via lá no capítulo 9 de Mateus, que eu mesmo tivesse essa compaixão. Agora, amados, em nenhum lugar das Escrituras, há uma promessa de salvação para todos sem exceção. Mas há uma promessa gloriosa para nós, todos sem distinção. Em Apocalipse 7, 9, nos mostra de todos, de todas, todo tipo de pessoa, de todas as nações. Jesus Cristo tem os seus escolhidos chamando para si. Esta salvação, no entanto, requer uma resposta, claro, de arrependimento e fé, uma resposta ao convencimento do Espírito Santo no interior da pessoa. Este quadro aqui é extraordinário e me traz duas coisas. Uma é uma tristeza quando eu julgo alguma pessoa, e a segunda é eu gostaria de ter esta compaixão de Jesus Cristo por todo tipo de pessoa. Vivemos em um mundo marcado, amados, por divisões sociais, étnicas, religiosas e de valores. Mas, no entanto, meus amados, esse encontro de Jesus com a samaritana nos ensina, nós aprendemos que a salvação rompe toda e qualquer barreira. Ele busca pessoas espiritualmente mortas e cegas, escravizadas pelo diabo, pelo pecado, onde todos estão debaixo de uma depravação total. Que o homem é incapaz de fazer qualquer bem espiritual que atinja o coração de Deus. Portanto, Paulo encerra todos os homens em Romanos 3:23, quando ele diz: todos pecaram, estão separados, estão destituídos, carecem da glória de Deus, dependendo da tradução. Certa vez, um médico de guerra que tratava tanto de amigos como de inimigos, foi questionado. Quando foi questionado sobre isso, ele respondeu: meu dever é curar e não julgar. Meus queridos, nesta noite nós vamos ver exemplificado para esta mulher, e a Bíblia nos mostra que tudo o que foi ensino para o nosso ensino foi escrito, tudo que foi colocado nas Escrituras foi para o nosso ensino. Assim, nosso Cristo veio salvar, curar pessoas, curar almas, sem distinção de pessoas. Vamos aprender
nessas horas, né? Aqui. Primeira coisa, amados, Jesus procura todo tipo de pessoas. Essa mulher tinha tudo para não mudar a agenda de Jesus Cristo, não mudou. Ele está sob a agenda do Pai, ele fazia o que o Pai queria, e não foi algo acidental ele estar naquele poço. Foi exatamente previsto pelo Pai, consolidado por Ele, porque Deus não tem coincidência. Deus tem providência para nossas vidas. Como nós devemos aprender aquele maravilhoso versículo que a gente cita sempre: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito, segundo o decreto, dependendo da tradução. Cristo agora rompe preconceitos para alcançar uma alma necessitada. A Bíblia nos mostra aqui, amados, no versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Não era necessário por ele estar cansado, não era necessário porque alguma coisa geográfica, era necessário porque ele viu o coração necessitado daquela mulher. Será que nós estamos escolhendo a quem pregar? Nós temos que ver, meus queridos, todas as pessoas potencialmente como filho de Deus decretado lá antes da fundação do mundo. Nós não conhecemos, Jesus Cristo conhecia. Então não foi de um momento acidental, mas foi imprescindível. Jesus Cristo, devido ao decreto do Pai, está ali conversando com aquela mulher. Tinha muitas barreiras. Mulher. Ele era mestre Senhor, como é que queria estar conversando? Os discípulos até quando voltaram, olharam assim, conversando com a mulher. Só Deus sabe o que passava na cabeça daqueles judeus, vendo ele conversando com uma mulher e ainda samaritana. Essa mulher tinha uma vida pregressa terrível, tinha um passado terrível. Ela também questionou Jesus Cristo sobre a religião. Então, tudo estava cogitando, conspirando até contra Jesus falar com aquela mulher. Os judeus evitavam os samaritanos devido à mistura de tudo que de ruim. Raça, culto, todas as coisas eles faziam com que, desde 700 anos atrás, mas Jesus, meus queridos, vamos fazer isso como nosso mestre. Jesus intencionalmente para naquele lugar, projetou aquele momento e foi ao encontro dela. Vocês têm esse coração? A gente faz restrições até entre nós. Isso é uma miséria para nós. Nós perguntamos muitas vezes, amados, as pessoas nossas mesmo, né? Confessa os pecados aí. Ela diz, pastor, se eu for confessar, passa o dia. Mas não aceita o outro, o pecado do outro, a mazela do outro. Jesus Cristo, numa atitude extraordinária, rompendo todas as coisas, vai ao encontro daquela mulher.
ele tira todas as barreiras, cultural, social. Nada pode impedir Cristo alcançar alguém. Eu, particularmente, eu sempre disse a Deus, se eu fosse você, Deus, não tinha salvado Cláudio. Porque Cláudio não era pouca miséria, não. Mas tu quiseste. Porque cargas, então, eu devo rejeitar o irmão. Rejeitar pessoas. Jesus atravessa, desde 4 a 9, fronteiras culturais. Preconceitos, muitas vezes, erguem muros. Meus queridos, Jesus extrapola os padrões. Neste momento, no versículo 7, veio uma mulher de Samaria tirar água. Mulher samaritana, e não só samaritana, de má reputação. 3 razões para ser ignorada. Mulher samaritana de má reputação. Mas não por Jesus. A salvação alcança pecadores alienados mesmo. Eu estava dia 1º conversando, de vez em quando parava, estava acompanhando Sandra e Caio, mas eu fui um pouco na frente assim, entreguei a um grupo que estava bebendo, e uma mulher chegou para mim e disse: como é que você entrega a uma bêbada, uma pessoa que está bebendo? Eu disse: porque Jesus veio salvar pecadores. Eu era pior do que a senhora. E ela desarmou. Não pense que nós somos melhores que ninguém. Jesus, perfeito, em tudo foi tentado, não pecou, sentou ali para falar com a mulher samaritana. A salvação é para aqueles que não prestam mesmo. Muitas vezes, quando eu vou indagar uma pessoa para evangelizar, isso todos os dias, primeiramente eu disse: se você não for pecador, Jesus não veio para você. Jesus veio para miseráveis pecadores. Muitas vezes, amados religiosos, são mais cegos do que o miserável que jaz na sarjeta. Cristo enxerga a alma, o valor da alma, que atribui um valor que vale mais do que o mundo inteiro. Não importa a reputação de agora, mas o que Ele quer transformar em uma nova criatura. Meus queridos, Ele vê tesouros onde o mundo vê fracassos. Eu fico pensando, estava pensando hoje à tarde, revendo. Essa mensagem eu fiz uns 15 dias atrás. Eu fico pensando o que passar por aquela mulher. Meio-dia, alguns comentaristas chegam assim, disse: ela foi ao meio-dia com medo das críticas, das rejeições, dos que se achavam melhores. Mas exatamente, Jesus veio para esta miserável, fracassada. O que passava naquela mulher? 6 relacionamentos. Fracasso. Nada deu certo. 5 maridos. O que agora tinha não era marido. Pensa o que estava passando para aquela mulher. Mas exatamente esta mulher, toda fracassada, toda rejeitada, Jesus vai ao encontro. Ele revela seu amor aos humildes. No versículo 10, se tu conheceres o dom de Deus, se tu
conheceras o presente de Deus. Aquela mulher estava extremamente armada, rejeitada por tudo e por todos. Mas Deus Santo, presente aqui, a acolheu. Jesus ofereceu água viva. Pegou do cotidiano daquela mulher e apresentou um transcendental. Pegou algo que ela vinha todos os dias e apresentou algo que era para a eternidade. Antes mesmo de ser compreendido, ele oferece. Ela se humilhou diante de Deus com a proposta de Jesus. Um poço artesiano invisível na superfície, mas oferece água pura a quem cava fundo. Jacó fez isso. E os samaritanos eram gratos sobre isso aí. A sede pela verdade é o ingresso para o poço da graça. Muitas pessoas alienadas não sabem que precisam, mas Deus colocou no coração do homem o desejo da eternidade. Ele anseia por isso, mesmo não sabendo o que seria que preenchesse. Eu fico impressionada. A mulher desgraçada em tudo, aquele que poderia condená-la, estava ali se oferecendo para ela, para ser aquilo que rios de água viva correriam do seu interior. Em segundo lugar, Jesus oferece mudança de vida. Às vezes a gente pensa que a misericórdia de Deus não confronta o pecado. Quando ela chegou assim para Jesus Cristo, quer dizer, chegou para ela e vai, chama teu marido. Eu acho que ela até gaguejou. Eu não tenho marido, não. Jesus Cristo disse, já tiveste 5. O que tu tens agora não é teu marido, este é profeta. Esse é diferente. A gente mostra aqui, meus queridos, que a misericórdia, a graça de Deus, confronta o pecado. Deus não é um bonachão, continue como está, para ver como é que fica, não. Jesus Cristo confronta, ele expõe o pecado com bastante amor e verdade. Você está assim, sim, mas precisa sair disso. E é esta a proposta do Evangelho. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu não gosto da expressão, nunca vou gostar, que Deus aceita você como você é. A proposta de Jesus Cristo é: vinde todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se não precisasse de mudança, Jesus Cristo não viria morrer por nós. O pecado é terrível aos olhos de Deus, e Jesus Cristo, neste momento, trata o pecado como ele é. Você não tem marido agora, já teve 5, mas agora o que tu tens não é teu marido. Ele não acusa aqui, gente, mas suscita no coração daquela mulher, com a sua expressão, suscita convicção. Tem consciência do pecado gerada, essa consciência gerada pelo Espírito Santo, no mais que produz em nós é um remorso, não mudança de vida. Porque regeneração é novo nascimento. Nós somos expostos ao pecado para
odiá-lo, sair dele. O arrependimento, essa metamorfose, é dizer não ao pecado e voltar-se para Deus. Jesus fere a consciência, mas cura a alma. Jesus Cristo aqui, amados, oferece o que verdadeiramente satisfaz. 13 e 14 ele mostra isso. Ele mostra aí que aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Não é esta água física que a mulher está pensando, mas a vida eterna, a satisfação plena espiritual. Aquela pessoa que realmente se abastece desta água, tem um contentamento tal que nenhuma circunstância, nenhum momento, nenhuma adversidade pode tirar essa satisfação. Eu fico pensando sobre Paulo, meia-noite, rasgado pelas varas, lá em Filipos, mas cantando louvores a Deus, orando. Que cristianismo diferente. Hoje qualquer coisa, tem canto que é planta malícia, né? Lá em Jacumã, a gente alugou uma casa e tinha umas plantinhas, quando eu tocava, ela se fechava. O evangelho é muito acima disso aí. O verdadeiro evangelho transforma de tal maneira que traz satisfação plena ao coração. Então não é a água física. Mesmo sem ser totalmente compreendido, Jesus despertou desejo profundo naquela mulher. Profundo no coração dela, na alma dela. Somente em Cristo encontramos a plenitude da alma. O vazio do coração humano, meus queridos, tem formato da eternidade. Só Deus pode preencher. Não é você estar aqui. Não é você orar. Não é você ler a Bíblia. É você ter Jesus como Senhor, dono da sua vida. Domine por inteiro o seu coração. Foi Deus quem colocou esse anseio na alma da gente. E só Ele pode preencher totalmente. Ele cria verdadeiros adoradores. Já falamos isso há 15 dias atrás. O verdadeiro adorador, gente, vai em cima da alma. Expressa a alma para Deus de conformidade com as Escrituras. Creio que a gente vai perder muito tempo aqui, se não sairmos por ali como adoradores transformados pelo momento de adoração a Deus. A adoração genuína nasce do coração de regenerados. A salvação nos move da religiosidade para a verdadeira adoração, fundamentada no conhecimento de quem? De Jesus. Onde a adoração sincera, a transformação real. Eu estava dando uma olhada, pelo menos em João, no capítulo 1, Jesus não declara, as pessoas declaram. No capítulo 2, faz milagre, mas ele não declara. No capítulo 3, conversando com Nicodemos, ele não declara.
Mas eu fiquei fascinado pensando, disse, meu Deus, diante de uma mulher de reputação terrível, religião errada, de uma nação misturada, odiada pelos judeus, a essa mulher ele declara que é o Messias, que é o Cristo. Oh, que grande amor! Vamos aprender do nosso mestre isto. A ela ele disse, eu que falo contigo, eu sou o Messias prometido. Em terceiro lugar, meus queridos, Jesus envolve os salvos na missão. É interessante, né? Que essa mulher, esse encontro foi extraordinário. De uma pessoa rejeitada, de uma pessoa de vida pregressa terrível, torna-se uma missionária extraordinária que chega quase toda uma cidade. Declarar no 42, verdadeiramente é o Salvador do mundo. Jesus envolve você, eu, nesta grande missão. Cristo salva para que sejamos instrumento de salvação para outros. Aí ele mostra que o testemunho da vida, de uma vida transformada. 28 a 30, a mulher deixou o que mais valorizava até o momento, o seu cântarozinho com água. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi e se tornou-se missionária. Ela abandonou a sua necessidade imediata para anunciar o Messias, a verdade. A gente faz ao contrário, né? A gente só coloca o resto. O restante para Deus. Quando tiver tempo eu vou. Quando tiver tempo eu falo. Quando tiver tempo. Investimos mais no ter do que no ser. Ela abandonou. E um coração tocado verdadeiramente por Cristo se torna uma testemunha do Deus vivo e verdadeiro. Testemunha viva. Antes uma mulher destruída foi alcançada pelo Salvador, agora transforma-se, vamos dar uma redundância, num instrumento de transformação. Eu fico pensando, meus queridos, eu tenho 50 anos de crente em Jesus Cristo. 49, quase 50. Quando Deus me tocou, não consegui mais deixar de falar dele. Não me lembro um ano, não me lembro, sem ganhar uma vida para Cristo. Essa mulher, muito melhor do que eu, na sua atuação. Os moradores chegaram assim, não é mais pelo que tu falaste que nós cremos, mas porque nós vivemos isso, vemos nele. Jesus Cristo mostrando que a sua agenda não é de supetão, ficou mais 2 dias lá. E essas pessoas deram esta declaração de vida transformada. Nós falamos o que Jesus Cristo fala, né? A boca fala, o coração está o quê? Dá uma olhada no dia de hoje. Falaste a quem de Jesus? Falaste? Então está cheio de quê?
Jesus, se for a razão do nosso viver, se estiver cheio de Cristo, cheio de vida dele, como aquela mulher que demonstrou arrependimento até na fala, reconhecendo publicamente quem era, ele disse tudo o que eu tenho feito. Já pensou essa exposição de vida? Mas o coração transformado é isso mesmo. Expõe a vida que era e mostra uma nova vida que tem agora. Meus queridos, Jesus Cristo nos mostra que a urgência da colheita é urgente. Se essa igreja quiser crescer, vai crescer, se tiver a atitude desta mulher de falar. Passamos mais uma semana, hoje começa outra. Você falou de Cristo? A mulher rasgou todo o passado, se expôs, agora não quer nem saber que vão falar de mim, eu vou falar de alguém, de Jesus. Aquele que fez, aquele que disse tudo que eu fiz. Jesus Cristo disse para, agora com os seus discípulos, levantar os olhos. E vede as terras que estão brancas para a ceifa. Jesus aponta para a urgência do trabalho missionário, gente. Eu acho muita gente falando, a gente vê na internet, as pessoas mostrando que Jesus Cristo vai voltar, né? Mostra tanta coisa, fazem contas, etc. Se você não abrir sua boca, Jesus não vem. Coloca aí, por favor, Mateus 24, 14. Dê uma lida aí, amados. Ô, gente, só tem ele? Vamos lá? Quando é que virá o fim? Quando a sua boca abrir. Quando a sua boca orar. Quando a sua boca contribuir. E seu bolso se converter. Infelizmente, muitos não estão convertidos nos bolsos. Ficam fazendo continhas para investir no reino. A mulher deixou aquilo que mais importante, foi pregar para aquelas pessoas. E Jesus Cristo disse, olha, a coisa vem por aí. Muita gente está se convertendo, vem já. Vocês não fizeram nada, não trabalharam nada, mas vão colher. Jesus aponta para a urgência do trabalho. Aquela mulher que poderia ser rejeitada até pelos discípulos, tornou-se eficaz na colheita. Almas prontas, irmãos, para você colher, pregar. Você sabe onde Deus está trabalhando, Caio? Ao seu lado, no seu colega de trabalho, no seu vizinho, a pessoa que passa, nada é por coincidência. Tenho o costume de orar andando pelas pessoas que passam por mim. Deus me ajuda a não condenar, mas transforma esta vida, se está no teu plano. Os campos são brancos para ceifa. E como diz aquele cântico, quem irá colher? O
campo maduro não espera o agricultor. Ele precisa agir logo ou perderá a colheita. Nunca mais eu perdi uma oportunidade. Quando Deus mandou falar ao meu avô, deixei para depois. E meu avô morreu. Não que ele iria salvar com a minha pregação, mas eu tenho a obrigação. Paulo disse: pesa sobre mim tal obrigação. Meus queridos, é uma alegria muito grande participar do plano de Deus. No versículo 36, o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a eternidade, para a vida eterna. Deus dá o privilégio de participar, amados, da salvação de outros. Nosso trabalho no Senhor nunca é vão. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58. Não há verdadeiro salvo que não deseje ser instrumento de salvação para outros, eleitos e ainda perdidos. Se a igreja atendesse à ordem de ir aos campos que estão brancos para a ceifa, começando na querida Guarabira, onde Deus nos plantou. Concluindo, meus queridos, Jesus salvou a mulher samaritana e por meio dela alcançou muitos em Samaria. Ele ainda hoje salva todos sem distinção, mas exige fé e arrependimento pelo convencimento do Espírito Santo, onde arrependimento e fé são concedidos por Ele, pelo Espírito Santo. Amados, sejamos instrumentos desta mensagem. Deixemos nossos cantos da vergonha, do medo, da rotina e corramos para anunciar e dizer como a querida mulher, no 29, coloca aí, 4:29. Vamos lá? Ela dá uma interjeição aí, uma interrogação, quer dizer, já com a afirmação, porque Jesus disse: eu sou o Cristo que fala contigo. Você tem feito isso? Se você já bebeu verdadeiramente da água da vida, então vá e seja testemunha. Se ainda não, você que estará aqui, se ainda não bebeu dessa água da vida, Cristo Jesus, Ele chama hoje para você beber e viver eternamente com Ele. A fonte ainda está aberta. Venha e beba gratuitamente. Amém. Vamos ficar em pé. Pai querido, olhe, me ajuda, por favor. Não me deixa ser negligente. Não me deixa calar. Há um clamor dos teus escolhidos que estão perdidos ainda. Essa mulher foi atingida por esta água da vida e começou a jorrar para outras pessoas esta vida. Ajuda-me a aprender com ela. Parece que essa mulher sentiu o impacto do perdão total. E não podia fazer outra coisa do que espalhar para todas as pessoas
de tal maneira que foi uma colheita extraordinária. Aquelas pessoas chegaram à conclusão, Senhor, verdadeiramente é o Salvador do mundo. Meu querido Pai, essas longarinas não irão pregar, não. Levanta este povo que está aqui, Senhor. Inquieta para levar esta tão grande e maravilhosa salvação a outras pessoas. Muito obrigado, Senhor. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Podem sentar, vamos passar a palavra ao reverendo Sérgio, que vai dar os avisos. E após os avisos nós vamos ter um cântico. E após o cântico a gente tem a bênção apostólica.